Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, jovem, moço, moça, irmão, irmã, talvez também que esteja assistindo esta aula. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar e edificar a sua vida através desta lição. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e eu quero dar as boas-vindas a você, que talvez seja a primeira vez que está entrando no meu canal, né, assistindo um dos meus vídeos, e eu já quero convidar você e te pedir uma ajuda, né, para você inscrever-se no meu canal. Nós estamos aí numa meta para chegar a 1000 inscritos, e você possa se inscrever e também acionar o sininho das notificações para que o YouTube te notifique aí quando nós já postarmos vídeos novos aqui. Que também você possa assistir o vídeo até o final, assistir a aula até o final, você que é novo aqui no canal, não conhece o meu conteúdo, e no final deixar o seu like aí para fortalecer o canal, nos ajudando aí. E também, se você puder nos ajudar mais um pouquinho, que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o canal e também sejam abençoadas aqui com nossas aulas. Como você está vendo, né? Estou com a camisa da EBD, Escola Bíblica Dominical, então o meu canal ele é mais voltado para o ensino da Escola Bíblica Dominical e das revistas da CPAD. Eu sou o pastor Rogério Lourenço, da Igreja Assembleia de Deus, e nós usamos a revista da CPAD. E na classe dos jovens, nós estamos estudando nesse último trimestre, Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Tá? Então, se você não é inscrito, nos ajude aí. Você que já é inscrito, já acompanha meu canal, seja muito bem-vindo também, muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E vamos para mais uma aula, né, dos jovens, da lição dos jovens, e nós vamos para a lição de número 10, que vai ser estudada em classe no dia 5/12 de 2021. O título da nossa lição é O Reino do Messias, o Milênio. Então nós já estudamos alguns acontecimentos escatológicos, né, a partir do arrebatamento. E hoje nós vamos estudar mais um evento escatológico, que é o milênio, né, o período do milênio. O texto do dia está em Apocalipse 20, do versículo 6, que diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, versículo 6. A síntese diz o seguinte: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. E é muito importante também, jovem, que você leia o texto bíblico. Eu vou deixar aqui na tela e você possa fazer a leitura. Na sua própria revista tem o texto bíblico, Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Então você pode efetuar aí a sua leitura. O que é que nós vamos aprender, né, nesta lição? Nós vamos aprender o milênio, o reino de Cristo, que é o milênio, né? Vamos ver um pouquinho, é lógico que a lição é bem resumida, né? Mas nós vamos ver o que é o milênio. Nós veremos também quais as pessoas que participarão desse período. Vamos ver o propósito do milênio, quais são os propósitos, né, do milênio, até porque o milênio, nós vamos ver que não é o fim de todas as coisas. O milênio não é o estado eterno, né? Mesmo que a terra será renovada, nós vamos ver isso aqui na lição, mas Deus ainda, após esta restauração, ele criará um novo céu e uma nova terra. E por fim, nós vamos ver alguns fatos e aspectos do milênio, sobre a natureza, né, como será a natureza no milênio, o conhecimento de Deus no milênio. Nós veremos também
é que o milênio não é o fim de todas as coisas, não é, como eu já disse, o estado eterno. Vamos lá então? Eu quero que você também possa participar da aula, né, deixando aqui os seus comentários para enriquecer aí a nossa aula, né? Porque há muitos irmãos estudiosos que têm valiosas contribuições para nós aqui no canal. Então vamos lá, no ponto 1, o que nós vamos ver aí? O milênio, o reino de Cristo. Então, o milênio, ele será um período literal de 1000 anos. Tá? Então, nós, assembleianos, não interpretamos o milênio como simbólico. Nós interpretamos o milênio como um período de 1000 anos literal, um período literal. Se você ler em Apocalipse, do capítulo 20, do versículo 1 ao 7, você vai ver que há 6 repetições, 6 vezes esse trecho bíblico, né, cita a expressão 1000 anos. Isso mostra que é um período literal, né? Nós entendemos que essa repetição, essa ênfase, né, 6 vezes do versículo 1 ao 7, há a expressão 1000 anos. Isso nos mostra que é um período de 1000 anos literal, que não é simbólico, ok? Então, o milênio será um período de 1000 anos de paz. Então, é a primeira definição que nós podemos dizer aqui, né? O milênio será um período de 1000 anos de paz. 1000 anos em que Cristo reinará na terra e instaurará a paz, a justiça no seu reino. Subtópico 2. Satanás estará aprisionado. Então, nesse período de 1000 anos, Satanás estará preso com cadeias espirituais, né, logicamente. Só Deus pode prender Satanás. E ele não mais agirá na terra durante esse período, a não ser no finalzinho dos 1000 anos, quando ele será solto. Ok? Então, Satanás nesse período não estará agindo como ele age hoje com toda essa liberdade. Ele estará preso. Ele não influenciará as nações, né? Não influenciará o homem ao pecado até que ele seja solto no final do milênio, por um pouco de tempo. E ele sairá a arregimentar nações para lutar ainda contra Cristo. Nós vamos ver isso mais para frente. Certo? Então, nesse período, Satanás estará preso. Um dos objetivos, né, desse aprisionamento de Satanás, talvez, provavelmente, não estou afirmando, seja para mostrar para o ser humano que ele é um pecador. Porque muitas pessoas hoje atribuem os seus atos, as suas atitudes a Satanás. Atribuem os seus erros a Satanás. Né? Não, foi o diabo que fez eu fazer isso, foi o diabo que fez eu fazer aquilo. Mas, na verdade, né, mesmo que Satanás ele instiga, sim, ao pecado, mas o homem peca, né, porque ele quer pecar. Ele decidiu pecar. Então, dentre esses 1000 anos, Satanás estará preso. Então, isso mostra que no final do milênio, o pouco de tempo que ele saiu, ele já conseguiu gente para pecar e lutar contra o Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3. Quem participará do milênio? Quem estará lá? Certo? Então nós temos aqui alguns grupos de pessoas. Primeiro, os salvos da igreja, que virão com Cristo no final da tribulação para vencer o exército do anticristo. Os santos, né, ressurretos, que morreram no Antigo Testamento. Também teremos os mártires que morreram em Cristo, vamos dizer assim, né, na tribulação. João viu uma multidão com palma nas mãos e o anjo, né, diz a ele, ó, esses são os que vêm de grande tribulação. Então, os mártires da grande tribulação. Os fiéis em Cristo durante a tribulação, nós vimos em aula anterior sobre o julgamento das nações. Então, aquelas nações ovelhas foram aqueles que
se manteram fiéis a Cristo durante a tribulação. Eles vão ser poupados no juízo das nações e vão entrar no milênio, certo? E também, logicamente, os que nasceram no milênio estarão participando ali desse período de 1000 anos. Haja vista que nós pensamos, né, que vai haver muitas crianças nascidas no milênio, porque o ambiente vai ser muito propício, né, sem doenças de um modo geral, com muita fertilidade, com muito alimento, com muita paz. Então, as pessoas terão muitos filhos, né, até para poder povoar a terra, porque a tribulação ceifará milhões de vidas, né? Então, no milênio, nascerão muitas crianças ali, e também elas também participarão do milênio. Só recapitulando esse ponto aqui, o que é que nós aprendemos aqui nesse ponto? Que o milênio é um período literal de 1000 anos, período de paz. Nesse período, Satanás estará preso, aprisionado, e também nós aprendemos quais são as pessoas que estarão no milênio. Ok? Se você tem alguma pergunta aqui nesse questionário, nesse ponto, melhor dizendo, né, alguma informação extra, pode colocar aqui para nos ajudar, né, a interagir aqui para que o canal fique mais dinâmico, ok? Então vamos para o ponto 2. Propósitos do milênio. Quais são os propósitos do milênio? Aqui o autor coloca 3. Primeiro, revelar o reinado de Cristo. Então, o reino no milênio será teocrático, ou seja, Jesus Cristo governará, Deus governará diretamente, certo? Porque isso foi uma promessa. O anjo Gabriel, ele fez uma promessa a Maria, né? Lógico que vindo de Deus, lá em Lucas 1:32, há uma promessa que Jesus, ele reinaria. Vamos ler aqui, Lucas 1:32, que diz o seguinte, Lucas 1:32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então há uma promessa de que Jesus reinaria no trono de Davi. Então, o primeiro propósito do milênio, relatado aqui pelo autor da revista, é revelar o reinado de Cristo. Então, todas as nações reconhecerão que Jesus é rei e ele vai reinar em Jerusalém. Lá em Jerusalém ele governará toda a terra no milênio. Segundo propósito, concluir o plano divino para Israel. Nós vimos que Paulo, ele escreve, né, aos Romanos, capítulo 11, versículo 2, ele diz que Deus não rejeitou o seu povo. Então Deus, nós que somos dispensacionalistas, né, nós entendemos que, nós assembleianos, entendemos que Deus tem um plano para Israel, a tribulação já tratou com Israel, e agora o milênio, Deus também tem um plano com Israel. E uma das promessas que serão cumpridas no milênio para com Israel será a posse de toda a terra que ele prometeu para os israelitas quando eles saíram do Egito, que eles não tomaram toda a terra. E no milênio, toda aquela região prometida por Deus pertencerá a Israel. Então, no milênio, um remanescente de Israel não sofrerá mais perseguição, porque hoje Israel é perseguido. Um país pequeno, mas alvo de um ódio diabólico de muitas nações contra Israel. No milênio, Israel não terá perseguição, porque o seu próprio rei reinará na cidade santa chamada Jerusalém. E o ponto 3, qual é o terceiro propósito? Tornar Jerusalém a capital do mundo. Então, no milênio, Jerusalém será a capital do mundo. De lá sairá todas as leis. Nós vamos ler Isaías 24 e 23,
que vai falar sobre isso, né? Isaías capítulo 24 e versículo 23. Você pode acompanhar aí na tela. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Então aí uma profecia, né, que o rei, o Senhor Jesus, o próprio Deus, reinará em Jerusalém. Então Jerusalém será a capital do mundo. Toda lei, todo decreto, todas as diretrizes, todas as normas que regerão o mundo no milênio sairá de Jerusalém. De Jerusalém sairá a lei. Ok? Então encerramos aqui esse segundo ponto. Vamos recapitular aqui, né? Quais são os propósitos do milênio? Primeiro, revelar o reinado de Cristo. Uma profecia de Lucas 1:32. Segundo, concluir o plano divino para Israel. Israel terá suas promessas cumpridas. E 3, tornar Jerusalém a capital do mundo. Então, são esses 3 propósitos da lição, né? Da lição que o autor ele coloca aqui para as nossas vidas. Então, vamos lá para o último e terceiro ponto. Fatos e aspectos do milênio. O que ocorrerá no milênio? Primeiro, a natureza será restaurada. Então hoje, segundo Romanos 8, 22 e 23, a criação geme, a natureza geme, porque ela foi afetada pelo pecado. Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por causa de ti. Então ela foi afetada, por isso que há hoje essas catástrofes, tsunamis, esses terremotos, secas, chuva demais em algum lugar, seca em outro lugar, né? Furacões e assim por diante. A natureza geme. Só que no milênio ela será restaurada. Ou seja, a terra passará por uma restauração. O meio ambiente hoje atacado pelo ser humano, né? O desmatamento e tudo que o ser humano fez na natureza, ela será restaurada novamente. Não haverá fome na terra, você pode conferir isso em Isaías 35, versículo 1, 2 e 7, e Isaías 65 e 21. Vou deixar aqui na tela, você pode ler aí na sua Bíblia. Isaías 35, 1, 2 e 7, Isaías 65 e 21. Não haverá fome na terra. Os animais perderão o seu instinto de ferocidade, né? Então os animais não se alimentarão mais de outros animais, tá bom? A Bíblia diz em Isaías que o capim, né, será a comida do leão. O leão comerá capim como boi. Então os seus hábitos alimentares vão mudar, porque não haverá esta ferocidade. Os animais serão mansos, né, dóceis, e viverão ali no meio dos seres humanos com harmonia, ao contrário do que acontece hoje, né? Se você for na África, o leão está ali, o leão é feroz e ele vai te atacar. No milênio isso não haverá, ok? E os seres humanos e os animais, como eu já disse, viverão em plena harmonia. Está lá em Isaías 11, versículo 6 e também o versículo 8, eu vou deixar aqui na tela para você conferir. Subtópico 2. O conhecimento de Deus será amplo. Então, um outro fato que acontecerá no milênio. O conhecimento de Deus será amplo, ou seja, os homens subirão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor, ano após ano, e receberão diretamente do céu, sem intermediários, aquilo que eles precisam para viver bem. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então a palavra de Deus, ela vai se espalhar, vamos dizer assim, por toda a terra. Se você ler
no livro do profeta Miqueias, lá no capítulo 4, versículo 1 e 2, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos, ou seja, os povos irão para Jerusalém. E aí o versículo 2 diz: e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião, que é uma referência a Jerusalém, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha aí que maravilha, né? Então, de Jerusalém sairá todo o conhecimento de Deus que se espalhará sobre a terra. E por fim, mais um fato aqui do milênio: o milênio não é o fim de todas as coisas, ok? Então, sabe por que o milênio não é o fim de todas as coisas? Que eu acho que é um argumento só destrói a ideia de que o milênio é o final. Satanás será solto no final do milênio. Então não tem sentido o milênio ser o novo céu e a nova terra finais. Não tem sentido. Porque se o milênio for o novo céu e a nova terra, Satanás estará lá pelo menos por um pouco de tempo. E isso não tem sentido. E também quando você olha na sequência do final do livro de Apocalipse, depois do milênio, da expressão que nós vimos lá 6 vezes, do versículo 1 ao 7 do capítulo 20, você vai ver que Deus ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Então não tem sentido esta ideia de que o milênio é a terra final. Ok? Então o milênio não é a terra final. No fim dos mil anos, Satanás será solto, então não tem sentido. Então nós temos que entender que o milênio é um período e o estado eterno, o novo céu e a nova terra, serão outro período, né? Vai ser outro e aí é eterno mesmo e não haverá mais fim. Ok? Vamos recapitular esse ponto aqui. O que nós vimos aqui? Alguns fatos e aspectos do milênio. Primeiro, a natureza será restaurada. A natureza que hoje geme, que sofre com todos os desastres ambientais, e sofre pela ação do homem, será restaurada. Segundo, o conhecimento de Deus será amplo. Toda a terra terá o conhecimento de Deus. E terceiro, o milênio não é o fim de todas as coisas. Então, depois do milênio ainda haverá o novo céu e a nova terra. Ok? Vamos fixar aqui a lição, através da nossa revisão com as perguntas, Vamos lá, então, pergunta de número 1. Em Apocalipse 20, do 1 a 7, quantas vezes a expressão 1000 anos aparece? Acabei de falar, Aparece por 6 vezes. Isso mostra que o milênio é literal. Pergunta 2. Cite 2 aspectos do milênio. 2 aspectos. Lá tem 3, Que 2. A natureza será restaurada e o conhecimento de Deus encherá a terra. Será amplo, Pergunta 3. Qual versículo diz que Deus não rejeitou Israel? Romanos 1 e 2, ok? Deus não rejeitou o seu povo. Olha que maravilha, Pergunta 4. Quem disse a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi? Que é a promessa lá de Lucas 1,32. Quem disse isso a ela? O anjo Gabriel, que veio com a mensagem e entregou e disse que ele se assentaria no trono de Davi, seu pai. E pergunta 5, para encerrar, qual versículo bíblico que denota, segundo a lição, a extensão do conhecimento de Deus no milênio? Lá em Abacuque 2,14. Nós não lemos, mas vamos ler agora. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então esta foi uma revisão da lição. Espero que esta lição, moço, moça, sirva de
enlevo espiritual para a sua vida e você creia que o milênio é real, é literal, em que Deus, o próprio Senhor Jesus, reinará na terra. Então fique com Deus e até a próxima aula, se o Senhor assim o permitir.